Olá, meus queridos! Essa semana vamos falar sobre vida. E para falar sobre vida, vamos falar sobre a origem da vida. Existem teorias, várias hipóteses para explicar essa origem da vida. Eu vou trazer para vocês a teoria da evolução, que dentro da teoria da evolução existem duas vertentes, o criacionismo e as evolucionistas. O criacionismo diz que Deus, quem criou o mundo, que foi Deus. Lá na Bíblia vocês podem observar que Deus criou o mundo em 7 dias, depois ele cria Adão, Eva, eles cometem o pecado e eles começam a ter filhos e surge a nação que nós temos hoje. Segundo a teoria do criacionismo, que acredita nesta teoria. Não estou aqui para defender nenhuma teoria, estou apenas para expor e cada um vai acreditar naquela que se sentir melhor. E nós temos também a teoria evolucionista de Darwin, Lamarck e Darwin, certo? Que nem todos eles acreditam que foi Deus que criou. Então esses cientistas, eles acreditavam mais na experiência da ciência, da natureza, nas observações. E Lamarck criou a lei da transmissão da característica adquirida, onde ele dizia que determinado ser vivo, fosse animal, fosse o ser humano, ele ia usar ou desusar algum órgão. Por exemplo, se eu uso demais minha mão esquerda, eu faço bastante movimento com minha mão esquerda. Se eu não uso tanto minha mão direita, essa mão direita ela vai atrofiar, ela vai perder as suas habilidades. Já a mão esquerda, ela vai se desenvolver. E essa característica estará sendo passada de pai para filho. Essa era a teoria de Lamarck, que era chamada a lei de uso e desuso. Quando a gente usava demais determinado órgão ou determinado parte do corpo, então ele ia se desenvolver mais. Aqui não a gente utilizasse tanto, ela ia atrofiar e desaparecer. Já Darwin, ele criou a lei da seleção natural, que dizia que devido à pressão, ao ambiente, às mudanças acontecidas, só ia sobreviver aquele ser vivo mais forte. Por exemplo, as girafas. A girafa nós sabemos que ela tem um pescoço enorme. As girafas que tivesse o pescoço enorme, elas iam conseguir pegar o alimento, as folhas da árvore para se alimentar. Já as que tinham o pescoço menorzinho, elas não iam conseguir adquirir esse alimento e ia acabar morrendo. Então, seleção natural. Ia sobreviver aquele que fosse, não é questão de força, aquele que se adaptasse melhor ao ambiente. E hoje, atualmente no século XX, foi descoberta mais uma teoria, que é o novo neodarwinismo, que diz que as mutações e a hereditariedade é quem vai determinar o ser vivo, quem vai sobreviver no ambiente. Nós sabemos atualmente que existem mutações, nós sabemos que se passa pela genética as características de pai para filho, não só as características boas, mas doenças. Nós sabemos hoje que atualmente essa questão de doença, de características boas são passadas pela genética. Só que isso foi descoberto no início do século XX. Nós já estamos no século XXI, então existem muitas informações que foram adquiridas no passado, certo? Estamos aqui encerrando nosso vídeo sobre essas teorias. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho de teorias, vocês podem estarem pesquisando. E gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários qual teoria você acredita que existe. A do criacionismo, de Lamarck, que é a lei do uso e do desuso, de Darwin, que é a lei da seleção natural, ou o novo darwinismo, que é a questão das mutações e hereditariedade. Deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau e até a próxima. Oi, gente, começando aqui, desejando a vocês que tenham um ótimo começo de dia e que ele termine melhor ainda, não é? E vamos pensar hoje sobre diferentes povos, diferentes vidas. Se temos povos diferentes, temos também vidas, costumes, hábitos, crenças que são diferentes. E que essas diferenças a gente deve pensar sempre que elas merecem ser respeitadas. Não é porque o outro se veste de uma forma diferente que nós vamos nos achar superior. Não é porque o outro pensa diferente que a gente vai achar que é superior. A gente tem que respeitar
essas diferenças, até para que sejamos também respeitados. Porque o respeito, ele gera respeito. Um dos povos que nós vamos pensar hoje são os muçulmanos, que, na verdade, o islamismo é uma religião, e quem é islâmico é chamado de muçulmano. Então, essas pessoas, os muçulmanos, seguem uma religião chamada islamismo, que tem como grande profeta Maomé. E o livro sagrado deles vai ser o Alcorão. Enquanto os cristãos leem a Bíblia Sagrada, os muçulmanos, eles acreditam no Alcorão. E uma coisa que é permitida aos muçulmanos é a poligamia para os homens. No caso, o homem ele pode casar até com 4 mulheres ao mesmo tempo. Ele pode ter 4 esposas, desde que ele consiga manter todas no mesmo padrão de vida. Se uma está sendo bem alimentada, todas as outras devem ser bem alimentadas, bem vestidas, enfim, ter condições semelhantes. Aqui a gente tem imagem de mulheres muçulmanas, a forma que elas se vestem quando saem às ruas. Não é permitido a mulher muçulmana, na maioria dos países, né, que ela saia às ruas mostrando o rosto. É uma questão que, inclusive, vem mudando. Em alguns países já é permitido que ela saia com o rosto à mostra. Aqui a gente tem o Ladakh, que é uma das regiões mais altas do mundo. Tem uma altitude aí, um território com altitude superior a 3.000 metros. É formada basicamente por montanhas, planaltos. E lá, até 1940, ou seja, até 80 anos atrás, era permitido que a mulher casasse com 2 ou mais irmãos. Ou seja, a mulher podia casar com ter mais de um marido, desde que eles fossem irmãos. É a chamada poliandria fraterna. Poliandria quer dizer mais de um marido ou esposa, e fraterno quer dizer que é entre irmãos. Então, ela podia casar com um irmão, depois com um irmão mais novo, depois com outro mais velho, enfim. Aqui a gente tem uma imagem que representa os Ladaks, as mulheres, né? Aqui a gente tem uma imagem com mulheres. A gente tem também uma tribo indígena, que é a tribo Aua, que é aqui no Brasil, no Maranhão, no estado do Maranhão. É um dos povos indígenas mais ameaçados do mundo. Vários grupos já tentaram tomar, digamos assim, seu território. Eles vivem da caça, da coleta de frutos também. É um grupo formado por aproximadamente 400 pessoas que há bem pouco tempo não tinham tido contato com povos não indígenas. Eles vivem ainda bem isolados. Aqui a gente tem a imagem de um menino da tribo Auá. E aqui a gente já vai ter outro povo, que são os San. É um dos povos mais antigos da África, ou seja, como a África é tida como berço da humanidade, é um dos povos mais antigos do mundo. São chamados de homens dos bosques, porque eles também vivem bem isolados, na mata mesmo. E são um dos 14 povos ainda existentes da chamada população ancestral. O que seria isso? A partir da população que todos os seres humanos modernos, o Homo sapiens sapiens, teria descendido. E aqui a gente tem uma imagem que representa os San. Aqui a gente tem os tribos, os guerreiros da tribo San. Então, coloquem aqui um comentário no YouTube com o nome, a série, a turma, e me digam qual desses povos mais chamou a atenção de vocês. Um abraço. Olá, meninos. Essa semana nós iremos falar sobre o tema vida, né? Esse tema é um tema bastante amplo, né? Porque pegando um pouquinho da música com um pouquinho do que reflete na nossa vida, ela nos diz que a gente tem que aproveitar a vida. E quando a gente tem que aproveitar a vida, a gente também tem que agradecer, né? Agradecer por acordar todos os dias, agradecer por um trabalho, agradecer pelos nossos pais, agradecer por outra chance de reconhecermos que erramos e que o outro dia nasceu para que a gente possa consertar, né? Reflitam sobre a música, tá? E vejam o quanto é bom você aproveitar, você viver. Viver não ter a vergonha de ser feliz, é você viver não para os outros, para você mesmo, né? Porque tem gente que vive para as outras pessoas
e não para si. Então, não é uma roupa cara que vai fazer você feliz. Talvez uma roupa simples te deixe bem melhor do que se você tivesse com uma roupa cara. Não é para os outros que você tem que se sentir bem, é para você que você tem que se sentir bem. Então, para você aproveitar a vida, primeiro você tem que se amar, tá? Então, você se amando, você também está amando o próximo. Então, primeiro eu me amo, depois eu amo outra pessoa, tá certo? Então, vivam a vida, curtam, reflitam sobre elas, reflita sobre os seus erros, reflita sobre as suas coisas boas e agradeça a Deus por tudo que você tem. Tchau, meninas!